Oi, Olá, tudo bom? Deixa eu me é, ajeitar aqui para poder aparecer. Pronto. mas adorei o batom. Você deve ter tomado até um susto, né? Quando a gente se encontrou antes, era de manhã, descabelada, e na hora da live, né? A gente bota um batom, ajeita o cabelo. Ótimo, ali. Nem reconheceu, né? Falou, e ela mesmo que eu falei? Eu tô vendo. É jeito. Se Obrigada. apresente para eles É, verem você vocês aí. estão conseguindo me ouvir bem? Tá Minha ótimo. internet tá dizendo que tá boa, né? Mas sempre tem as emoções das lives. Então, Uhum. então eu sou a Marcele. Sou sócia-diretora do Instituto Enlazo, né? Sou psicóloga, especialista em terapias contextuais e certificada pela Federação Brasileira de Terapia Cognitiva Comportamental, Cognitivo-Comportamental. Sou pesquisadora do Núcleo de Sexualidade do IPUB, na UFRJ. É, e, assim, acho que basicamente é isto. Então, e tem o Instituto Enlazo, que é uma clínica multiprofissional, né? A gente tem lá nutricionista, psicólogo, psiquiatra, e a gente tem um trabalho bem especializado também com mulheres em relacionamentos Uhum. abusivos. É, Essa é uma das nossas paixões lá da clínica, e a gente tem também uma clínica social que atende não só mulheres em relacionamentos abusivos, mas como a gente está aqui falando sobre esse assunto específico, Uhum. para quem não tem condição de arcar com custo padrão, a gente tem também o atendimento social, que são Uhum. os nossos próprios terapeutas que cedem alguns horários e para fazer um atendimento num valor reduzido, né? Então, também as mulheres que estejam precisando de ajuda, ou se você estiver precisando de alguma ajuda psicológica, pode ir lá, entrar lá no nosso Instagram que está aí, para a gente poder tá junto, né? Porque, como você falou, a rede de apoio é muito importante. Às vezes a pessoa não tem, ou até tem vergonha, né? Sim, De poder falar, né, sobre isso. sim. É muito importante. A gente conversou até sobre isso já antes, né? Do fato de que às vezes é muito difícil, né? Uma das perguntas, e é uma pergunta que a gente sempre recebe quando a gente fala de relacionamento abusivo, é como você sabe que você está dentro de um relacionamento abusivo? Para a pessoa perceber é muito difícil, né? E eu acho que não tem uma resposta muito padrão para isso, né? Você é melhor do que eu sabe sobre isso, porque cada relacionamento abusivo é de uma forma totalmente diferente. Não tem uma. Assim, né? A gente tem algumas. Existem alguns padrões, né? Um pouco no sentido de que normalmente começa de uma maneira muito bacana, né? Daquela questão da lua de mel. E aí, quando tem a primeira briga, mesmo que seja, né? Às vezes, sei lá, a pessoa te xinga ou alguma coisa que seja mais grave, mas como foi tão bom, aí você fala, não, eu vou relevar. E cada vez que a gente vai relevando, eu faço uma analogia que é como a gente tirasse um tijolinho da nossa autoestima. Né? E aí cada vez vai, normalmente é uma coisa progressiva, então começa com talvez um xingamento, depois com quebrar um celular, e aí a pessoa pede desculpa, e como tem tanta. Quando é bom, é muito bom. Né? Ninguém está num relacionamento abusivo porque quer se sacanear, né? Porque gosta de apanhar, porque né? Não tem nada disso. Na verdade, o relacionamento a gente fica porque quando é bom, é muito bom. Então a gente fica o tempo todo esperando qual é o momento que vai voltar a ser muito bom. Agora, uma coisa que tem em comum que eu acho que achei até legal assim, né, o tema, né, dessa live que a gente fala sobre as emoções, são as nossas emoções, né? Independente do formato que seja, do tipo de violência que seja, e muitas vezes a gente ouve, mas ele que tem até um Instagram que fala, mas ele nunca me bateu, né? E muitas vezes as pessoas acham que o relacionamento abusivo é só com agressão física. As nossas emoções, elas têm um papel muito fundamental na nossa vida, tanto que evolutivamente, né, a seleção natural manteve as emoções por algum motivo, né? Porque de alguma forma elas têm um papel. É, Na verdade, elas têm três papéis principais, né? Elas motivam a gente para a ação, ou seja, eu fico ansiosa para uma prova e aí eu vou estudar para essa prova porque eu estou ansiosa, né? E quero ir bem nela.
Claro que também eu posso ficar muito ansiosa e não conseguir estudar, mas vamos dizer, dentro do da, de uma coisa que não esteja over, né? Não tenha Uhum, transbordado a ansiedade, né? Ela tem a função muito importante de comunicação, né? uhum, Tanto de comunicação para o outro, como de comunicação para nós mesmos, uhum. né? Só que, infelizmente, a gente tem uma sociedade hoje que condena as emoções, né? Os homens, coitados, nunca puderam sentir, né? O homem não chora, não sei o que e tal. Então tem essa questão da masculinidade tóxica, né? Que eles têm um papel aí social a desempenhar de ser o durão. E a gente tem uma questão também de. E a mulher também não pode, porque a mulher é dramática, né? Então, se ela fala é porque é maluca, é porque é dramática, é porque. Ah, mulher sabe como é que é, eu escuto isso na minha família, né? Então, assim. É... E aí a gente vai aprendendo sempre que a gente não pode se sentir mal, que a gente tem sempre que se sentir bem. E aí a gente vai desenvolvendo um padrão de abafar as emoções desagradáveis, abafar as coisas que, né, assim, a gente vê, por exemplo, a amiga terminou com o namorado. Qual a primeira coisa que a gente faz? Ah, não vai ficar chorando, não. Bota um batom vermelho, vamos botar um salto alto, vamos pra night. Cara, deixa ela viver o luto, né? Cara, é normal que ela esteja se sentindo assim. E aí, e também com as redes sociais, né? Que todo mundo tá lá no Instagram, maravilhoso, ótimo, lindo, perfeito, né? Ninguém tá postando a foto do sofrimento, né? Com raras exceções, a gente se desconectou das nossas emoções e a gente não presta mais atenção nelas e as nossas emoções avisam pra gente. Não tá legal, né? Não tá bom. E muitas vezes com desespero, né? Eu acho que um das emoções que mais aparecem no relacionamento abusivo, e eu acho legal essa live também, porque são de duas pessoas que já passaram por um relacionamento abusivo, né? É, eu acho que uma das grandes emoções é o desespero. É aquela tentativa de fazer o outro entender e enxergar e ver e que não. É que acaba te sufocando também. Você fica naquela de. Você fica num desespero o tempo inteiro. É essa situação, é o tempo inteiro. Porque quando você tá bem, você tá esperando pelo momento que vai estar mal. Tipo, ah, se tá bom demais pra ser verdade, tem alguma coisa errada. E quando tá mal, tá mal. Então, querendo ou não, o tempo inteiro você tá. O, o seu corpo tá Em estado esperando de alerta. exatamente o tempo todo. E isso é muito ruim, sabe? A gente adoece em milhares de sentidos. Foi o que a gente falou sobre também a somatização dos sentimentos, né? O nosso corpo mostra pra gente em sintomas as coisas que a gente está vivendo. Você ter dor durante uma relação sexual não é normal. Você ter infecções, candidíase, você ter infecções urinárias diversas vezes durante seu relacionamento não é uma coisa comum, não é uma coisa que tinha que acontecer. E pode ter fundo emocional, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente entender que, às vezes, algumas coisas que a gente tem no nosso corpo não é só uma doença, ou não é só uma dor, uma queixa. Pode ser alguma coisa que a gente tem que trabalhar na gente, na nossa cabeça, né? Exatamente, porque o nosso corpo ele dá sinais, né? A emoção ela é física, né? Quando a gente Uhum. está, por exemplo, ansioso, o que que acontece? Nosso coração bate mais rápido, nossa respiração fica mais ofegante. A gente tem vários sintomas físicos, né? Quando a gente está apaixonada, fala que tem borboletas na barriga, né? A gente tem uma manifestação física das emoções e a gente tem toda uma questão de, por exemplo, quando a gente está num relacionamento abusivo, normalmente a gente fica num estado de luta ou fuga, né? Como se a gente estivesse ali pronto para lutar ou fugir. E aí a gente está ali num estresse o tempo todo, que eu tô hiper vigilante em relação ao meu comportamento para que nada, né, não faça nada de errado que vá chatear outra pessoa e vá manter naquele momento bacana que a gente está, ou tô de alguma forma, né, brigando ou recebendo algum tipo de violência psicológica ou entre outras, né? Então, o tempo todo o meu corpo está num estado de alerta. E nosso corpo não é programado para ficar o tempo todo no estado de alerta, né? Ele libera cortisol, vai liberando várias coisas que não são para estar o tempo todo circulando ali naquela grande quantidade, né? E aí isso acaba gerando, né, problemas realmente físicos muitas vezes. E uma das coisas também.
transtorno alimentar é uma coisa que existe muito na nossa sociedade hoje em dia, na minha faixa etária, que as pessoas dão uma normalizada com isso, que coisas não devem ser normalizadas, entendeu? E eu acho que é muito importante a gente entender o fundo emocional que existe por trás dos sintomas que a gente tem. E eu acho que o relacionamento abusivo é uma das situações na qual você, o seu corpo tenta te mostrar diversas vezes, só que você não consegue ver porque muitas das vezes a pessoa que está nesse relacionamento com você é uma pessoa muito manipuladora, né? Ela vai fazer com que você se sinta culpada pelas coisas que acontecem, mesmo que você não tenha nada a ver com isso, ou então é, ele vai te sugar, vai querer mais de você o tempo inteiro. É uma situação que eu acho que a gente foi uma das perguntas que mandaram pra gente também. Como você sai de um relacionamento abusivo? Como é que você consegue entender que você tá em um e sair dele? Porque é realmente uma coisa muito difícil. Você sabe, às vezes você entende que aquilo ali não é normal, que é aquela coisa, namorar é ruim. Não, namorar não é ruim. Se você acha que namorar ruim é porque tem alguma coisa errada, talvez dentro do seu namoro. Essa ideia de que estar com alguém é uma coisa negativa, calma, o que está acontecendo para você achar que isso é negativo, né? Então eu acho que acontecem muitas coisas. Eu estava pensando, uma das coisas que eu acho que às vezes acontece muito nos relacionamentos abusivos é uma despersonalização, né? Você não vive mais para você. Não é uma coisa com seus amigos, você sai com seus amigos, às vezes você não bota as roupas que você gosta, você não tem os hábitos que você tem. É uma coisa que você não sabe mais o que é você e o que é aquele relacionamento. Parece que é uma coisa só, que você só vive para aquilo ali, né? E isso é uma coisa que eu acho muito Exatamente. importante falar, principalmente para mulheres, né? Porque Uhum. as pessoas evitam dar voz às nossas vontades em milhares de situações e, e como isso pode machucar a gente futuramente também depois, né? Eu acho que uma coisa importante, né? Assim, como identificar se eu tô num relacionamento abusivo? Eu acho que independente de rótulos tá te fazendo mal? Né? Assim, as tuas emoções estão te avisando que não tá legal, você fica o tempo todo angustiada, né? Tem momentos muito bons, claro que tem, né? Assim, porque senão você não tava, né? Mas assim, você fica o tempo todo angustiada, você fica o tempo todo se sentindo, independente se é abusivo ou não, não tá legal para você, né? Então, assim, isso é a primeira coisa. Escutar as suas emoções, que a gente aprende a não escutar, a gente aprende que tudo é drama, não, não deveria estar me sentindo assim, foi só uma bobagem, isso não é nada. Não importa, pode não ser nada para uma outra pessoa e para você pode ser. Nós somos pessoas diferentes e nós nos importamos com coisas diferentes. Tem coisas, até numa amizade. Eu tenho milhares de defeitos, agora a pessoa só pode ser minha amiga se ela consegue conviver com aqueles defeitos que eu tenho. Eu só posso ser amiga dela se eu consigo conviver com aqueles que ela tem. Então, não tem assim, tem uma questão de escutar o que a tua emoção está dizendo, né? Uhum. Agora, o que acontece? A gente vive a gente tem uma dinâmica de reforço, né? A gente não é muito diferente dos outros animais, né? Então, assim, o exemplo também que eu sempre dou, o cachorro, a gente senta, dá biscoito, a gente fala para ele sentar, ele vai. é, Mesmo sem o biscoito, ele já vai sentar porque ele tem aquele reforço. Como o relacionamento abusivo, normalmente, no momento que ele é bom, ele é muito bom, é, é a mesma coisa assim. Se eu beber uma água agora, que eu acabei de beber água, ela vai ter um valor. Se eu ficar 3 dias no deserto e beber uma água, ela vai ter um outro valor. Né? Então, se eu estou num relacionamento abusivo, acaba tendo essa dinâmica que prende a gente muito, porque eu fico naqueles 3 dias de deserto, mas aí quando vem uma água, mesmo que seja uma gota, ela acaba sendo muito maravilhosa. Então, assim, é como se fosse, mas você aceita migalhas, mas aquela migalha acaba tendo um valor muito grande, porque você está 3 dias no deserto. E você acaba ficando com a tua autoestima muito fragilizada. Tem uma outra questão que, além da gente ser ensinada, né, que é a não confiar nas nossas emoções, que a mulher é maluca, dramática, essas coisas, muitas vezes, que homem é assim mesmo, né? Tinha uma frase na minha casa que a mulher direita não tem ouvidos, então, tipo, que os homens falam na rua e eu tenho que fingir que não escutei, né? Existe um mito, né? Às vezes a pessoa acha que o cara que vai ser abusivo, ele é um monstro, né? Ele é um cara muito ruim. E muitas vezes não é. Ele é um cara que, assim, muito bacana, que tem muitos amigos, que tem sucesso profissional, que faz trabalho voluntário, que adotou um cachorro. E aí isso
reforça a ideia de que, cara, tem que ter alguma coisa de errado comigo, porque esse cara que é tão bacana, que ajuda os animais, que faz trabalho voluntário, que faz isso, que faz aquilo, ele é ótimo, o problema sou eu, né? E é muito triste, porque a mesma sociedade... E tem uma outra questão que torna difícil de sair do relacionamento abusivo, que é a gente não tem uma sociedade acolhedora para as mulheres que decidem sair. Porque se a mulher tá no relacionamento abusivo é porque ela tá, né? Ela tá, gosta de apanhar, gosta de não sei o quê, gosta de sofrer, mulher de malandro. Agora, quando ela sai também, é, por que eu não saio antes? Ah, também você permitiu que isso acontecesse. Então, as pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre como que se dá, né? A gente vê o que acontece às vezes com pessoas, né, que foram sequestradas, ficaram 10 anos com o sequestrador, sendo estupradas e tudo, e na hora que são libertas, tem saudade do sequestrador. Porque tem uma questão psicológica que a pessoa adoece. E as pessoas são muito boas em julgar e não entender. Eu, antes de entrar num relacionamento abusivo, jamais imaginei. Eu não tenho. As pessoas que me conhecem meu temperamento, meu jeito e tudo, Uhum. nunca, jamais. Os meus amigos falam, Marcelo, você era a última pessoa que eu imaginava entrar. Só que é uma coisa que acontece muito aos poucos. Quando a gente percebe, a gente já tá assim, gente, como é que eu vim parar aqui? Né? Como é que eu vim parar nesse lugar? O que Uhum. aconteceu? Né? Que eu cheguei aqui nesse desespero. Então, essa questão de identificar é muito delicado, porque muitas vezes a gente quer muito ficar no certo e errado, né? Ah, não, será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Tem muitas vezes que não importa, cara, não tá fazendo bem. Não importa se tá certo ou se tá errado. Não importa se eu tô fazendo tempestade no copo d'água, se eu não tô. Cara, não tá me fazendo bem. As minhas emoções estão me dizendo que aquilo não tá legal. Por que eu tenho que ficar buscando evidências de quem tá errado e quem tá certo, né? Entendeu que isso, tipo, acho que a gente não se deixa sentir as coisas. É aquilo, ah, eu tô chateada por isso. Eu sei que eu não podia estar chateada, mas eu tô. Não, não é eu não podia. Não tem nada no mundo que chegue pra você e fale assim, você não pode sentir isso ou você pode. Sentimentos não são coisas que a gente manda, eles acontecem, simplesmente acontecem. Acho que a gente se culpa muito também, né, às vezes, ou em qualquer situação da nossa vida. Eu acho que a gente se culpa muito. Eu acho que a gente não tem uma educação sentimental, né? Tipo, seria mais ou menos isso. A gente não. Ninguém ensina a gente que tudo bem você sentir as coisas, mesmo que a questão, mesmo que elas sejam erradas ou certas, porque isso não existe, tudo bem você sentir, sabe? A questão é o que você vai fazer com esse sentimento, como é que você vai lidar com ele, para ele não te destruir. Foi aquilo que a gente falou, né? Você tem que respeitar os outros, você tem que ser legal com você mesma. O outro você deve respeito, você tem que ser legal com você, sabe? Não. Exatamente, né? Esse é o mais importante. E não tem certo, é como você falou, assim, a gente não controla nem o que a gente pensa, nem o que a gente sente. Né? O pensamento ele também vem sem a gente escolher, né? E o sentimento também vem sem a gente escolher. Não tem certo e errado. Tem assim, a minha emoção está baseada em fatos ou não está baseada em fatos. Né? Por exemplo, eu tenho medo de barata. Hum. Essa emoção não está baseada em fatos, né? Porque a barata não é perigosa. Então, ela não está baseada em fatos. Agora, não tem muito o certo e errado. A gente sente o que a gente sente e tá tudo bem sentir. A gente pode. A questão é exatamente isso. O que eu vou fazer com aquilo que eu sinto? De forma Uhum. a não. O que é regulação emocional? Né? Regulação emocional não é eu não me permitir sentir, não é necessariamente eu mudar aquela emoção que eu estou sentindo, porque muitas vezes aquela emoção ela é importante. Então, se eu estou num relacionamento abusivo e eu estou desesperada, e eu estou triste, e eu estou mal, eu tenho que estar sentindo aquilo, porque a emoção, lembra, motiva a gente para ação, para me motivar para ação de sair daquela situação. Né? Então, só que o que a gente aprende? Sempre a, de alguma forma, abafar. Então, eu tô triste, eu vou comer, eu tô triste, eu vou beber, eu tô triste, sabe, eu vou fazer qualquer outra coisa, vou me distrair com outra coisa e não me permito escutar o que a minha emoção tá falando. Né? E ser legal comigo, entender assim, cara, tudo bem eu estar me sentindo assim. Né? Pode ser que não tenha nada a ver. Por exemplo, às vezes, quando eu perco alguma coisa em casa, eu fico com raiva do meu marido, que não tem nada a ver com o fato de eu ter perdido nada, entendeu? Mas assim, sei lá, eu fui guardar a chave, ele falou comigo na hora que eu tava guardando a chave, eu me distraí.
e não sei onde eu guardei a chave. A culpa não é dele, entendeu? Mas eu fico. Eu até rio, eu falo, cara, tô com raiva que eu perdi a chave. Pra mim, eu quero desculpar que eu perdi a chave. Mas não tem nada a ver, mas tá tudo bem, eu senti aquilo. Não é a questão que eu vou fazer com aquilo. Eu vou brigar com meu marido por causa disso? Eu sei que não é baseado em fatos, né? Só que até para eu saber se é baseado em fatos ou não, eu preciso parar e escutar a minha emoção. E às vezes a gente está tão desconectado que a gente não sabe nem. E às vezes são tantas emoções ao mesmo tempo que a gente não sabe nem fazer isso, né? Uhum. Tem uma música do Cazuza que ela não fazia sentido para mim, mas depois do meu relacionamento abusivo ela fez muito sentido. Que ele fala: eu quero a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida. E a gente também, é vendido, né, pra gente também nos filmes, em tudo, né, que o amor é uma coisa assim, tem que te arrebatar, e aí a pessoa faz loucuras pra ficar com a outra, e tira a sua paz, e não sei o quê. Claro, você ficar apaixonado, não sei o quê, mas assim, isso tem um tempo também, né? A gente não. Por que a gente tem que estar o tempo todo, né, naquele high, daquela coisa? Então, às vezes, isso vem com preço também. Né? Às vezes o amor Uhum. tranquilo com sabor de fruta mordida também é super gostoso. Sabe, eu brinco que eu falo que a paz é melhor que o amor. Né? A gente está em paz, não tem Com nada que certeza. compare isso, né? Então, tá tirando a sua paz é para, sabe, tipo, levantar as orelhinhas, levantar o sinalzinho amarelo. E às vezes, quando a pessoa está num relacionamento abusivo, só de falar sobre sair é muito difícil. Então, talvez se você não precisa sair. Mas a questão você pode estar e ao mesmo tempo buscar ajuda para que você possa estar de uma forma diferente, onde você esteja Uhum. respeitando seus limites pessoais, onde você esteja se respeitando, onde você possa estar se comportando de maneira que construa um relacionamento da forma como você gostaria. Eu acho que uma outra forma também da gente identificar relacionamento abusivo é pensar, antes de eu estar nesse relacionamento, se eu olhasse antes de eu estar nele, Uhum. eu aceitaria essas coisas? Eu acharia que eu aceitaria as coisas que eu estou aceitando agora? Antes de eu estar na situação, o que eu pensaria? Se me perguntassem, você aceitaria isso, 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 antes de eu estar nesse namoro? Você aceitaria? Já é uma luz vermelha para acender, né? O antes é uma coisa muito importante, eu acho. Acho que é aquela situação que todo mundo fala que se você não se amar, quem vai te amar, é uma coisa muito, muito importante mesmo, que eu acho que a gente tem que aprender isso na realidade. A gente tem que estar bem com a gente tem que gostar da gente e a gente tem que se conhecer. Porque se eu não me conhecer, como é que eu vou deixar o outro me conhecer? O que que o outro vai conhecer de mim se eu não souber o que que eu quero, sabe? Isso é muito importante, é uma coisa que eu acho que a gente peca muito como sociedade, seja para homem ou para mulher. E aí eu acho que quando as pessoas entram nos relacionamentos, elas acabam é uma confusão louca. Fica uma confusão louca, entendeu? Que Uhum. você a gente falou de passar a culpa um pro outro, e aí você acha que você é culpado, e aí ele também acha que ele é culpado, e aí a comunicação de vocês fica muito pior dentro de uma situação que era para ser levada de uma forma muito mais tranquila, sabe? Porque eu acho que é isso, eu acho que a gente ensina os homens a não sentirem e a gente ensina as mulheres a sentirem de uma forma padronizada. A gente corta as asas o tempo inteiro. Fala, você só pode sentir isso desse jeito, de tal forma. Se você tivesse sentindo de uma forma diferente, você está errado. Só que aí você entra num relacionamento heterossexual e aí o menino, ele é ensinado a não falar nada, a não sentir nada, então se ele sente, ele não vai te falar. E você é ensinado a sentir certas coisas. E se você não sente essas certas coisas, você sente outras coisas. Se ele te chama de louca, se os seus amigos te chamam de louca, você começa a duvidar do que você está sentindo, você começa a se perguntar se vale sentir aquilo, sabe? E eu acho que isso é É, e, uma. tam e Isso também tem sim. uma questão de que a sociedade já traz isso, né? Assim, a gente já não tem voz, né? Assim, quando a gente fala, já é muitas vezes desqualificado porque a mulher é mais sensível, a mulher é mais dramática, a mulher é não sei o quê. Então, e o que acontece? Quando eu tenho uma emoção, né? Que tem a função de comunicar.
Então eu tô me comunicando com você sobre como eu tô me sentindo. Por exemplo, eu tô me sentindo triste. E aí você fala pra mim, ah, isso aí é bobagem, isso é drama, você tá de TPM, qualquer coisa nesse sentido. É como se você está invalidando aquilo que eu tô sentindo, né? Então a minha emoção entende o quê? Cara, a minha comunicação não está sendo compreendida. E aí isso aumenta a intensidade da emoção, porque ela tem o papel dela para cumprir, né? Então é como não está chegando lá o emissor não está conseguindo chegar lá no receptor, aumenta e você começa. Tanto como uma briga, você começa a brigar, se a pessoa começa a não te entender, muitas vezes você começa a gritar, né? Ficar com raiva e grita, mesmo a pessoa estando do seu lado. Por quê? A tua emoção cresce porque ela está tentando cumprir o papel dela de se comunicar com você, né? Com a outra pessoa. E aí, como a gente já tem essa invalidação social muito grande, no sentido de a gente já ter essa questão de a mulher né, muito sensível, é dramática e tudo, e aí você vai na tua relação e você vai falar sobre as tuas emoções e fala, é bobagem, que besteira, não é nada disso. Primeiro que é uma coisa que a gente já está acostumado a escutar, e aí a nossa emoção começa a aumentar. E muitas vezes a gente fica de louca mesmo, e aí a gente se comporta com loucuras, mas ninguém sabe o que está por trás. Às vezes vê lá a mulher que quebrou o celular do cara, que também não tô dizendo que é ok, tá, gente? A gente não pode quebrar o celular do amiguinho, né? Mas só que o que eu tô querendo dizer é o seguinte, às vezes a gente vê a mulher descontrolada, mas a gente não sabe toda a violência psicológica, toda a manipulação que foi por trás para que aquilo acontecesse. Então, assim, eu conheço um caso que a mulher tinha problema com álcool e o marido queria sair à noite e ele dava álcool para ela. E aí ela fazia os escândalos dela na frente de todo mundo. E aí ele falava, não posso ficar aqui, saía de bonzinho e ela ficava louca. Só que a questão é que uma pessoa viu isso acontecer, entendeu? E aí falou, cara, olha o que acontece. Então, as pessoas só viam ela bêbada, coitado dele, com essa mulher bêbada, com essa alcoólatra, passando essa vergonha. Só que era ele próprio que fazia isso. Então, muitas vezes o que aparece é esse comportamento, né? Só que a gente não sabe tudo que a pessoa está passando por trás. A gente é levada muito ao limite nessas relações abusivas. E muitas vezes a gente acredita que não consegue viver sem a pessoa, né? E só a ideia disso é muito, muito ruim. Então, a nossa emoção acaba aumentando porque a gente não está cumprindo a função dela. E uma outra questão um relacionamento é uma parceria. Nós dois, né, assim, estamos no mesmo barco. E normalmente o que acontece em relacionamentos abusivos? No momento de briga, o abusador se torna seu inimigo. Eu lembro que eu falava isso pro meu ex, né? Eu falava, cara, não é porque a gente tá brigando que a gente se tornou inimigo, a gente continua se amando, tá tudo bem, sabe? Não... E aí usa coisas que você confidenciou, né, em momentos de vulnerabilidade para jogar na sua cara, né? Faz tudo para te destruir, pra acabar com o seu emocional. E você fica assim, cara, isso não é saudável, não é um relacionamento saudável, onde no momento de briga a pessoa usa da tua vulnerabilidade, das coisas que sabe, do secreto ali da relação para te destruir, onde a pessoa quer te causar mal. Entendeu? Assim, quando eu vou discutir com um amigo, quando eu vou ter uma discussão com meu marido, a gente quer entrar num consenso, a gente quer, né, os dois cederem. Eu quero ver o que eu posso fazer para melhorar, o que ele pode fazer para melhorar, o que minha amiga pode fazer para melhorar, eu também. Não é uma briga de inimigos, que é o que Uhum. acontece no relacionamento abusivo. Imagino que a tua experiência tenha sido parecida, né? Sim, era bem difícil, assim. Eu acho que você fala e eu me vejo no lugar muitas vezes, sabe? Porque era sempre assim. E aí, quando eu saí do meu relacionamento abusivo, eu não tive coragem, eu não consegui, ele que terminou comigo. E aí, quando eu saí, me machucava muito e me machuca até hoje as pessoas duvidarem um pouco das coisas que eu falo ou fazerem menos da situação, brincarem sobre isso, soltarem piadinhas ou então continuarem tratando ele normalmente. Tipo, eu acho que esse pós é uma coisa muito importante a ser discutida também, porque quando você sai, e aí? O que que você faz, entendeu?
Porque você não, você sai muito machucada. E você sai para outros relacionamentos. Em algum momento você vai se relacionar com uma pessoa de novo. Só que existem Uhum. situações que vão ser cuidadas. E assim, e isso foram coisas que eu só fui vendo tomando, assim, sabe? Só fui vendo que eu precisava de ajuda. 45 do segundo tempo, quando eu me olhei numa cama, não conseguia mais sair, fiquei, cara, eu tenho que pedir ajuda, entendeu? Uhum. Aquela coisa também, né? De se relacionar depois com alguém. Como é que eu vou me relacionar com alguém depois de ter passado pelo que eu passei? Entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode até falar aqui também, que o pós, como você cuida de você pós, ainda mais sem uma ajuda psicológica, porque eu acho que é muito difícil. É, assim, é um trauma, né? Um relacionamento abusivo é um trauma. E as pessoas, infelizmente, costumam desvalorizar muito quando o abuso não é físico, né? Então, assim, como se fosse uma coisa menor. E quando você vai conversar com mulheres que sofreram abusos físicos, no sentido que eu digo, que apanhavam dos parceiros e também sofriam abusos psicológicos, é muito comum você ouvir a pessoa falando assim, cara, ele me batia, mas o pior era o que ele era essa violência psicológica que ele fazia comigo. Né? Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi diversas vezes mulheres falando isso, assim. Não que bater é ok, jamais, nem que Não, não fosse horrível que também mas no sentido de até as mulheres que passam por isso, de ter agressão física no relacionamento, muitas vezes falam o pior é o abuso psicológico. E, infelizmente, as pessoas minimizam isso, né? Essa violência, que é uma violência. Então, assim, e aí acham assim, ah, não, mas os dois são abusivos, porque vem esse outro lado quando a mulher está explodindo e não entendem, né, o que que é, e dá aquela angústia. Não, não é os dois são abusivos, querido, preste atenção, que não é uma relação de igual, uma relação de uma pessoa que está vulnerável e uma pessoa que está numa relação de poder. era o que eu mais ouvia. Ele veio, meu ex-namorado veio me pedir desculpa agora, 4 anos, 3 anos depois que a gente terminou, e falando assim: ah, eu admito a minha culpa, mas você também era uma pessoa. Eu falei, calma aí, eu era uma pessoa que você me fazia ser, porque o que você fazia comigo, eu não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. Eu era totalmente cega pela minha vida inteira, tipo. E aí, sabe, você vê que a pessoa, até quando ela tenta falar, pedir uma desculpa, não é uma Ela, desculpa, porque ela quer passar. ela está desculpando de alguma forma, né? Em todos os momentos, essa pessoa tá tentando te manipular, entendeu? E é E uma aí o coisa foco. que mexe tanto com o psicológico, né? Que teve uma psicóloga que estava contando, que não, esse não foi minha paciente, de uma outra psicóloga, que a paciente dela chegou a perguntar, ela perguntava qual a cor dessa parede? Ela falava, não sei. Porque ela já estava tão ela Anestesiada, estava né? tão. Não, então, assim, sem saber o que era real, o que não era, o que fazia parte da realidade, o que não fazia, porque é a pessoa falar na sua cara que, assim, não, isso não aconteceu, não, você não viu isso, não foi isso que eu falei. Você fica assim, cara, mas eu escutei, você fica, né, duvidando de você mesmo. E esse pós, você sai assim, né? Você falou sobre a questão da gente se amar, né? Se amar, na verdade, é uma é uma escolha. Lembra que a gente falou que a gente não escolhe o que a gente sente? A gente também não escolhe. Assim, agora eu vou me amar, vou apertar um botão aqui e vou passar a me amar, né? A gente seria, seria maravilhoso, né? A gente começa com comportamentos, assim, de se perguntar se eu me amasse, se eu gostasse de mim, como que Uhum. eu ia me comportar? O que eu ia fazer? Né? Mesmo que você sinta que você é o pior dos seres humanos do mundo, mas assim, se eu gostasse de mim, o que eu faria? Como eu me comportaria? E aí você começa a se comportar como se você gostasse de você. E você começa a construir, né, esse senso de alto valor, né? Assim, porque defeitos, eu não gosto nem muito do conceito de autoestima, eu gosto muito mais do conceito de autocompaixão, que é Uhum. assim, somos todos humanos, todos nós somos imperfeitos, todos temos defeitos, todos sofremos, todos erramos, e tá tudo bem, sabe? Eu não sou perfeita nem você, mas isso também não quer dizer que eu não tenha valor. É, e aí eu posso
ser bacana comigo mesmo não sendo perfeita. E eu posso ser legal comigo mesmo errando. Não quer dizer que eu vou passar a mão na minha cabeça e vou aceitar todos os erros. É pensar, poxa, tudo bem, dessa vez eu não consegui, mas como é que eu posso fazer para da próxima eu me aproximar da pessoa que eu quero Sim. ser? Então, a primeira coisa é escolher ter comportamentos de uma pessoa que gosta de si. Então, é essa pergunta norte. Se eu gostasse de mim, como eu iria me comportar? Como eu iria agir? O que eu iria fazer? Essa é Eu uma acho coisa muito importante, né? Quando você sai, porque você sai muito em frangalhos, você sai pedaços de você, né? Que você não sabe nem o que vai acontecer, tipo, o que é aquilo. E com que muito medo em relação a uma nova relação, que é também normal. Que bom que a gente tem medo, né? Porque se a gente não tiver medo, a gente vai entrar de novo numa mesma relação como essa. O medo, mais uma vez, está falando com a gente. Toma cuidado. Olha, você não quer. O medo está querendo proteger a gente de passar por aquilo de novo. Uhum. E aí, quando eu comecei Mas pode ficar disfuncional, claro, também, né? E aí a gente tem que entender isso. Quando eu comecei a namorar meu marido, depois que eu me Uhum. separei, não tinha medo, eu tinha pânico. Pânico. Eu fiquei um ano tendo pesadelo todas as noites com meu ex. Durante um ano. Eu tinha pânico, até porque o meu marido era muito maravilhoso, né? No caso, namorado. E eu ficava Sim, pensando namorado. assim, qual vai ser o momento que ele vai mudar? Exatamente. Qual vai ser o momento que vai. Qual vai ser o momento que vai dar errado? Era sempre assim, pra mim. Eu tive um namoro depois do meu relacionamento abusivo. E era ótimo, era super saudável, era incrível. Mas no início, era o tempo. Eu tive acompanhamento psicológico durante esse namoro inteiro. E era sempre assim, tipo, você não necessariamente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no último, sabe? E eu acho que é muito difícil, assim, acho que até hoje, se eu encontrasse o meu ex-namorado abusivo na rua, até hoje, só de pensar, eu não sei o que eu faço. Eu morro de medo dele até hoje. É um Eu sei que ele trauma, não mas tem. é isso, a gente. Mas eu não consigo, entendeu? Tipo, eu não consigo. E aí eu acho que é isso. Como é que você consegue lidar com essas emoções depois? O que que você pode fazer para se ajudar, sabe? Eu acho que essa pergunta de se eu gostasse de mim, o que eu faria, a gente pode levar ela também pro o que que eu faria se a minha melhor amiga estivesse passando por essa situação que eu tô? O que que eu falaria para ela Que eu fazer? falaria para ela? Exatamente. É uma coisa E, que. e, e, e ter carinho com você, né? Porque, e uma coisa que é muito importante das emoções, né? Uma delas é a raiva. Né? A raiva, eu acho que é uma emoção muito importante pra gente sair do relacionamento abusivo. Não, tô falando sério. Porque as pessoas, pode sentir raiva? Não, pode sentir raiva sim, tá, gente? Por favor, vamos sentir raiva, tá? Porque a Eu raiva, perce- ela fala exatamente isso. Cara, tem um limite meu que tá sendo. Alguém tá transpondo um limite importante meu, né? E tá ameaçando o meu bem-estar ou de pessoas que eu gosto. Então, e uma coisa que me dá muita raiva do relacionamento abusivo é que o controle do agressor não termina quando o relacionamento termina. Quando você fala pra Nunca. mim, isso, se eu encontrar o meu ex abusivo agora, é, eu não sei nem o que eu faço, mostra o quê? Que o controle dele não acabou. Isso é muito importante você falar Nunca. isso, porque como eu, por exemplo, que eu fiquei um ano tendo pesadelos e né, um ano de pesadelo, né? Fora que, tipo assim, também durante muito tempo, se eu encontrasse ele, eu iria me tremer inteira. Mas assim, porque a gente tem que se revoltar com isso, no sentido de, cara, eu não vou mais deixar ele me controlar, sabe? Também uma escolha, porque a gente não. Eu não vou dar esse poder para ele mais sobre a minha vida. Claro que também não é um botão, entendeu? Mas assim, é uma escolha de todo dia. Eu não vou deixar ele me controlar mais. Acabou o controle dele sobre mim. E criar uma revolta, porque ela ajuda a gente a se desvencilhar. Né? Sim. Então, nesse pós é muito importante. E essa dialética que a gente tem, né? Porque assim, eu tenho que ter o medo sim, eu tenho que estar atenta, né? Ao relacionamento que eu estou entrando, porque eu já sei que eu sou uma pessoa que tem uma vulnerabilidade para estar num relacionamento abusivo, porque eu já estive em um. Eu já estou com a minha autoestima mais, né, em frangalhos, então eu preciso sim Uhum. estar com medo. Ao mesmo tempo, eu preciso curtir aquela relação e poder me entregar. Fácil, né? Uma coisa super simples, né, de se Muito fazer. fácil. Tá ótimo, bem tranquilo.
Eu Por isso que eu acho. falava de. Desculpa, Fala, desculpa, fala. pode falar você. É, é porque esse assunto eu falo muito, né? Porque é uma coisa que, assim, eu estudo e trabalho muito e vivenciei também, né? Eu falava muito pro meu marido quando a gente namorava, assim, que eu tinha vontade de terminar. Porque eu tinha vontade de terminar por medo, porque eu pensava assim, cara, qual vai ser a hora que ele vai. Porque isso, o meu primeiro relacionamento, o meu relacionamento anterior, né? Era ótimo no início. Inclusive, eu nem gostava dele. Eu escolhi ficar com ele de tão maravilhoso que ele era pra mim. Eu falei, cara, eu vou dar uma chance pra esse cara, porque eu não gostava dele, ele era super apaixonado. E eu já ouvi outras histórias assim. Ele era super apaixonado, então eu nem gostava dele, mas eu falei, cara, eu vou dar uma chance, né? Porque ele é tão maravilhoso pra mim. E aí, eu, e uma hora ele mudou. E aí eu ficava nessa com ele também, falando pro meu atual marido, né? Ele falava, ai, Marcelo, tá chato já isso, né? Assim, tudo bem, a gente tá agora, mas a gente vai ficar 5 anos namorando, se você não quer terminar, vai ficar desagradável. Gente também, né, na vida depois. Você, no seu próximo relacionamento, ser uma pessoa aberta. Você chegar e falar assim, olha só, já aconteceu isso comigo e eu tenho as minhas cicatrizes. Você tá comigo nessa? Se você quiser estar comigo nessa, a gente vai junto. Mas é porque você precisa de uma compreensão, entendeu? Você precisa de uma pessoa que, eu acho que todos os relacionamentos em geral, mas para começar um próximo relacionamento, depois que você passa de um relacionamento abusivo, a pessoa precisa estar ali com você, porque é uma coisa que eu vejo muita diferença. Quando você vai dar os seus pontos de fraqueza, os seus pontos de vulnerabilidade para uma pessoa, o jeito que ela recebe mostra muito como esse relacionamento vai ser. O meu relacionamento Uhum, abusivo, ele pegava as minhas vulnerabilidades e jogava contra mim. isso. As meninas, eu tinha medo dele dar em cima de mim, das meninas, ele dava em cima das meninas na minha frente. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é, no meu próximo relacionamento, eu chegar e falar assim, eu tenho medo disso acontecer, e aí a pessoa chegar e abraçar os seus medos, falar assim, você não precisa sentir seu medo, ou então, você está sentindo medo? Como é que eu posso ajudar o seu medo a diminuir? Porque isso é uma questão. A gente não sabe como lidar com as cicatrizes e machucados dos outros. É uma coisa que você não é obrigado a saber desde o início. Então, acho que é uma coisa que você constrói também. De você chegar com a pessoa e falar assim: o jeito que eu me sinto é quando você faz isso. Você me acalma quando você faz isso. Sabe? Então, eu acho muito importante, se vocês aí da tela se relacionam com uma pessoa que já passou por um relacionamento abusivo, ou que já passou por uma experiência traumática, seja ela qual for, ouve, pergunta, o que que eu posso fazer por você? E eu acho muito importante a gente não ter vergonha de falar também, né? Olha, fazer tal coisa por mim vai me ajudar muito, sabe? Porque Eu isso é acho importante. brilhante isso que você falou, porque assim, a gente que ensina o outro como a gente quer ser tratado. E muitas vezes a gente também entra numa expectativa de que o outro tem que saber. Né? Ah, não, o outro tinha que saber que eu queria isso, né? Só que as pessoas têm linguagens de amor diferentes, a coisa que me agrada é diferente da coisa que te agrada. Então, muito problema de relacionamento também é isso, né? A gente tem uma expectativa que as pessoas saibam das coisas sem a gente ter que falar. Só que a Isso. gente que tem que ensinar para o outro, né? A gente tem que falar, cara, isso não é legal, isso é legal. Quando você faz isso, para mim não é bacana. A gente tem que ensinar. Essa questão também da Disney, e dos filmes hollywoodianos, que as pessoas já sabem, já adivinham o que o outro quer, né? Não está disponível na vida real, tá, gente? Assim, pode até ser que aconteça, porque ser humano, como eu digo, tudo, né? A gente espera tudo, mas assim, vai ser 1 em 1 milhão. Mas é difícil. Exatamente, É né? coisa que a gente tem que tirar, né? Eu acho que é uma coisa muito óbvia. Tipo, que a gente. Primeiro, o óbvio tem que ser falado. Porque o óbvio, Eu pra mim, nem sempre é amo óbvio. essa frase, porque Eu exatamente, não também é. amo. Amo, Não é. amo. Óbvio tem que ser dito, exatamente. Muito isso de tipo assim. É... sei lá, pra mim mas aí você tá numa discussão, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Não é óbvio. Pra mim é óbvio. Mas pra pessoa não necessariamente é óbvio. E eu acho que a gente tem muito essa utopia de que desde o início já vai ser tudo certo, tudo perfeito. Ele vai te agradar do jeito que você quer ser agradada logo de cara. Ou você vai agradar ele logo. Não, não. Tipo, não dá pra gente ter essa utopia louca de que esses relacionamentos de filme que, ai, o cara vai chegar, sei lá,
com um buquê na sua porta no primeiro mês de namoro e você vai amar isso. Não, eu falo isso para uma amiga minha. Ela fala que ela é uma pessoa que ela ama bolsa, ela ama rosa, ela ama isso. Eu falei assim, cara, talvez o amor da sua vida te dê um chocolate, não as flores que você quer que ele dê de cara, sabe? Porque é assim, às vezes as pessoas que a gente vai mais amar não são as pessoas que logo de primeira já te conheciam de 100%, Isso. sabe? Eu acho isso importante. Porque eu acho que foi muito fundamental para eu sair do meu relacionamento abusivo e conseguir viver minha vida. São algumas coisas. Primeiro, entender que o controle da minha vida era minha, não era dele. E segundo, estar disposta a me conhecer e conhecer as outras pessoas. E ter o seu tempo para isso, que eu acho que é uma coisa muito importante também, né? Ter o seu Claro. tempo para isso. Porque cada um tem o seu tempo de cura, né? Sim, e saber que o outro não é responsável por como eu me sinto. Se o meu termômetro é o outro, tem alguma coisa muito esquisita, né? Claro que é óbvio que se eu, não só relacionamento, se uma amiga minha ou meu marido, se ele, né, se a gente tiver uma briga e tal, claro que eu vou ficar chateada, mas assim, se eu só tô bem se o outro tá bem, ou se eu tô mal, o outro tá mal, se o meu termômetro é sempre o outro, né, Hum, tem alguma coisa que também tá esquisita, né, sim. nessa relação. E aí, assim, numa próxima relação, poder entender, assim, as pessoas têm formas de amar diferente. E aí também eu posso ter o direito de não querer uma pessoa que tem uma forma de amar diferente da que eu tenho. Também é tudo bem. Agora, os dois podem querer tá construindo juntos e um aprender a forma que o outro se sente amado. Só que às vezes a pessoa fala, ah, não, mas isso é muito sem graça, porque tem que ser natural. Só que quando não Não, é natural, na verdade, eu acho que é muito mais interessante, porque não é o natural da pessoa. E ela se esforça, nem- ela gosta tanto de você que ela se esforça para ter aquele comportamento que não é o natural dela, porque ela quer te ver feliz, né? Então, assim, as pessoas falam, ah, não tem graça, então, né? Porque não é natural. Não é é, natural diferente de não ser genuíno. sim, isso é muito importante. Acho muito importante, porque era uma coisa que eu tinha, entendeu? E é uma coisa que a gente pode se frustrar, falar, ah, não é natural. Cara, não é natural. Mas ele faz o que ele pode. E se a pessoa faz o que ela pode por você, é isso que tem que acontecer, entendeu? E eu acho isso muito importante. A gente tem agora umas perguntas aqui para responder. Então, Ah, vou então me botar. fala. Você vai ler as perguntas para mim? Tanto o cara que eu me relaciono quanto eu tivemos relacionamentos abusivos. Mas eu, como mulher, fico com medo de tomar o papel de. Não dá pra ler tudo. Ju, bota o resto aí. Não tá aparecendo tudo. Pra gente responder. Eu nem É, sabia que dava para fazer isso, gente. A pessoa botar um negócio assim em dá. destaque da pergunta. Depois você me Tem ensina no off. duas. Tem mais duas aqui. Tem essa aqui, ó. Em uma nova relação após viver um relacionamento abusivo, como podemos entender o que achamos que pode nos fazer bem também é um abuso? Talvez ter ficado viciada, né, naquilo. Como podemos entender que o que achamos que pode nos fazer bem também é um abuso? Na verdade, eu acho que uma coisa um exercício que eu costumo fazer, né, porque, como eu falei, o relacionamento abusivo, ele também faz bem, né? Porque senão a gente não tava nele, né? Não, ele pode destruir a gente e tudo, mas tem momentos que são muito bons. Agora, Uhum. é muito mais de construir assim, como que é o relacionamento que eu gostaria de ter? Sim. Isso é uma outra coisa importante também para ver como que, se o relacionamento é abusivo ou não. Como que é o relacionamento que eu gostaria de ter e como que é o relacionamento que eu tenho, né? Uhum. Porque às vezes é isso, assim, às vezes você se sente tão mal com você mesma que quando você apanha no relacionamento, aquilo é uma coisa que, de alguma forma, é congruente com o que você acha de você, né? Por mais possa parecer absurdo, mas não é, porque faz sentido para você aquilo, porque você se acha uma pessoa muito ruim. Então, quando tem aquilo, de alguma forma aquilo faz sentido. Só que Uhum. pensar como que é o relacionamento que eu gostaria de ter e como que é o que eu tenho. Ou eu posso, por exemplo, ser viciada em cocaína e entender que a vida que eu quero não vai ter cocaína. Porque eu não vou conseguir construir e ser a pessoa que eu quero ser usando cocaína. Então, a gente pensar muito mais como que é esse relacionamento que eu quero ter e aí ter comportamentos que te aproximem dele.
É, aqui, a Juliana completou. Tanto eu quanto o cara que eu me relaciono tivemos um relacionamento abusivo, mas eu, como mulher, fico com medo de tomar o papel de terapeuta. E é uma situação realmente muito difícil. Mas, assim, é, por que que ela, como mulher, tomava o papel de terapeuta e não ele, como homem, tomava o papel de terapeuta? Eu acho que acontece muito isso, da gente acabar tomando papel dentro de relações, papel de mãe ou papel de terapeuta, cuidar Então, demasiado, não eram para ser cuidadas. o que que acontece? O relacionamento abusivo, né, muitas vezes, isso para mim é um alerta que a gente tem que ter, que é assim, o relacionamento abusivo, muitas vezes, a gente se torna um projeto, né? Não, eu vou dar jeito nele, não, ele vai melhorar, não, comigo vai ser diferente, né? Eu não tô nem dizendo que foi a questão da pergunta, tá? Porque sem saber o contexto é muito difícil de poder falar, né? Exatamente, mas Uhum. a gente não tem que consertar ninguém. Cara, assim, mudar a gente mesmo dá um trabalho danado, Ele vai mudar o sabe? Não outro. é? Então, imagina mudar o outro, né? Sim, a gente não vai mudar o outro, a gente não tem esse papel, o relacionamento não é para isso, é para os dois melhorarem, crescerem juntos. Uhum. Então, esse eu acho que é uma coisa para ficar em alerta, né? Assim, claro que a gente pode dar toque, falar da gente, do que incomoda a gente, mas consertar o outro a gente não vai. Nem o outro vai Vai. consertar a gente. Cavalo Branco também lá da Disney, o príncipe que vai chegar e vai resgatar é lá só. Aqui também não. É a gente mesmo. Acontece. Outras aqui que acho que a gente já respondeu, né? Que existe alguma forma de identificar um potencial abusador no início de um relacionamento ou de evitar entrar nessa situação? Acho que foi o que você falou logo no início. Não tem muito cara pra isso, né? Não tem muito cara para isso. Ao mesmo tempo, tem uns sinais que a gente pode ver que por exemplo, como é que ele fala do último relacionamento dele, Nossa. né? Eu acho que isso é um grande indício, porque se o cara. Uma vez eu vi um memezinho sobre isso que eu achei maravilhoso. Se o cara fala da ex, fala da mãe, não fala disso aqui, você não vai ser a exceção, você vai ser a próxima. Aí eu achei isso fantástico. Eu não lembro exatamente como era, mas era isso que eu queria dizer. Então, assim, se o cara já começa falando, porque minha ex era maluca, porque minha ex sei o quê, e eu vejo que ele, cara, já começa mal, entendeu? Assim, já é um alerta, assim, vermelho, né? É claro que ele, de fato, pode ter passado por um relacionamento abusivo, tudo isso, mas eu acho que a forma Sim. como ele trata hoje, fala das mulheres na vida dele, já é É difícil uma coisa pra gente ficar ligada. perceber quando a pessoa passou por um relacionamento abusivo prévio, o homem, e quando ele fala da ex dele de uma forma pejorativa. Acho que na hora a maldade meio que sai um pouco explícitamente. É, Eu acho que ok. tudo da forma, né? Como você fala agressiva, aquela maluca, não sei o que, outra coisa, quando você fala machucado, né? É difícil às vezes perceber, mas pode ter a diferença, né? Tem uma outra aqui, ok. Consegui terminar um relacionamento abusivo com o outro, mas não consegui terminar o abuso comigo mesmo. Como fazer isso? Assim, como eu falei, né? É difícil. Essa é minha amada, Luana, que eu amo de paixão. É, No caso, terapia, né, Luana? É ótimo, vou brincar com ela, porque ela já é do meu coração. Eu acho que a gente acaba, muitas vezes, a gente entra num relacionamento abusivo por causa do nosso histórico de sensibilização para o abuso. Né? Às vezes a nossa família já é uma família abusiva, né? Muitas vezes a gente já não está sensível para o abuso. Então, acho que Só tem para mais ter 2 minutos. então, rapidinho. Então, para isso, eu acho que realmente buscar terapia para ajudar a entender quais são esses mecanismos, esses gatilhos, para que você possa não ser abusiva com você mesmo e fazer essa pergunta: se eu gostasse de mim, como que eu ia fazer? Né? Se eu não fosse ser abusiva comigo, se eu me tratasse bem, como que eu faria? É, acho que o papo de hoje foi incrível. Incrível, Que eu bom. Eu amei. fico muito feliz de vocês terem aberto esse projeto. Eu acho que a gente precisa mesmo estar juntas, né? Estar se unindo e tá podendo ter esse espaço de elas com elas e a gente tá,
né? A gente é muito ensinado essa rivalidade, né? De ser uma contra a outra, e na verdade a gente tem que se unir e ser uma junto da outra, porque a gente, né, sabe o que um pouco do que a outra passa, né? Então, muito obrigada por vocês terem essa iniciativa. Não é fácil ter um projeto, muito, dá trabalho, é difícil. Eu sei que vocês têm a vida de vocês, mas ter esse espaço é muito importante, né? Eu quero também me colocar à disposição de quem está aqui na live, poder entrar em contato pelo Instagram, né? A gente precisar de alguma coisa, alguma orientação, a gente também está disponível. A gente também. Muito obrigada a todo mundo. E se cuidem, cuidem da cabecinha de vocês. Escutem as E emoções de vocês. no final vai dar certo, você vai ficar bem. Se você ainda não tá bem, é porque não chegou o Passa, final aí. tá? Passa. Parece que não, mas passa e a gente fica melhor do que antes. Beijo, gente. Obrigada. Bom domingo, Um bom beijo. feriado. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau.